Neste momento vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando, continuando sempre, estudando a Palavra de Deus para nós tomar conhecimento e andar na verdade, porque a verdade é que nos liberta. E a verdade está na Palavra de Deus, é que ela foi expressada aos seus profetas, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e todos eles falaram dela. Então, é bom nós estudarmos para conhecer o que foi o plano de Deus para o seu povo. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto, divulgando esses conhecimentos. Hoje eu quero falar um pouco sobre os jovens judeus na Babilônia. E nós sabemos que lá na Babilônia foi levado cativo os jovens judeus. E como eles se comportaram, como eles agiram naquele lugar, mesmo fora aonde Deus tinha estabelecido que ele fosse adorado. E eles lá agora estavam fazendo a diferença entre os pagãos, entre os que rejeitaram a palavra de Deus. E por isso hoje vamos estudar no capítulo 3 de Daniel. O capítulo 3 de Daniel, ele nos informa que Nabucodonosor levantou uma estátua no campo de Dura. E lá diz que ele fez uma estátua de 60 côvados de altura. E isto correspondia a 27 metros de altura. Então diz que ele levantou ela de ouro puro. E diz que nos dias da consagração ele convocou todo o seu reino, povo, nações e línguas. E diz que ali ele instituiu o arauto para apregoar, para dizer como eles deveriam fazer para a consagração daquela estátua, que era a estátua de 6 côvados de diâmetro, de base, então que correspondia a 2,70 metros. E ele levantou, e diz que o arauto começou a pregoar e a dizer que eles deveriam prestar reverência à decisão do rei. E a decisão do rei é que todos aqueles que ouvissem o som da sambucha, som da guitarra, do cítaro, de toda a sorte de música, eles deveriam se prostrar perante a imagem. E eles se prostrando diante de imagem, mas haveria um decreto, que aquele que assim não o fizesse, não prestasse a fidelidade ao rei, prostrando, adorando, servindo a imagem, esse seria morto. E diz que entre eles estava 3 jovens judeus, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi colocado este nome até mesmo por Nabucodonosor, que era conforme os seus deuses. Então, dentro da Babilônia, eles adoravam vários. Agora, eles estavam levantando um. E o rei determinou que quem não o adorasse, ele deveria ser morto. Então, esta era a mensagem do arauto do rei. Então, todos vieram, todos se aproximaram. E diz que todos estavam de pé diante da imagem, esperando a voz do arauto do rei, a determinação deles. E quando ele determinasse, eles se curvariam. Ali diz que de repente 3 jovens judeus diz que não obedeceram à ordem do rei e foi levado ao conhecimento do rei. E diz que o rei disse uma coisa, disse perguntando a ele se eles estavam dispostos. Então ele queria dar outra oportunidade para ele se curvar.
que eles voltassem, mudassem de opinião e se voltasse, se curvasse perante a imagem do rei. E diz que o rei determinou que eles, o arauta, quando estivesse proclamando, o arauta estivesse apregoando, eles mudassem de opinião e ele se curvasse perante a imagem do rei, que era a estátua que ele tinha levantado. Então, nós lemos uma coisa, que o rei, lá em Daniel 3, e verso 16, 17 e 18, ele diz assim: diante da situação, ele respondeu o rei, disse, respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Vejam, e agora Sadraque e Mesaque, depois de o rei der outra oportunidade para ele, eles disseram ao rei: olha, nós não necessitamos de te dar resposta sobre este negócio, porque o Deus a quem nós servimos é que pode livrar do forno e da tua mão, ó rei. E se não, uma coisa tu tomará conhecimento, que nós não serviremos aos teus deuses. Então, eles estavam decididos a não ouvir e não servir ao Deus que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A decisão estava feita. E diz que tudo isto, o rei se irou, o rei se revoltou, o seu orgulho, a sua ira estava sobre ele. Então, ali, os três jovens tomaram a posição. Não temos resposta a dar, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, ele mesmo dará a resposta. E os jovens, eles conheciam as Escrituras, eles liam a Bíblia, eles liam a Torá, e diz que eles, então, eles sabendo o que dizia a Torá, quando Moisés, lá em Deuteronômio 6 e verso 4, diz que Deus era um só, então não tinha outro que poderia substituir, e eles não voltariam atrás a servir os deuses babilônicos. Então a ira se acendeu no rei cada vez mais. Quando eles liam os 10 mandamentos, então o verso 3 de Êxodo capítulo 20 disse que não poderia ser feito ou não poderia prestar culto, reverência a outro Deus, a não ser o Deus dos céus. E esse jovem judeu conhecia esses textos. Então, não era o rei que o faria ele prostrar e servir a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus, o Deus de Israel. Então, aqui diz que o rei preparou e determinou que a fornalha se aquecesse cada vez mais, 7 vezes mais foi aquecida, porque ele tinha dito que nenhum Deus poderia livrar o jovem das suas mãos. Então ele queria provar que ele é que tinha a autoridade, que ninguém poderia estar acima do rei. Mas eles disseram: nós não respondemos nesse negócio. O nosso Deus a quem nós servimos, ele responde por nós. E senão uma coisa tu sabe,
nós não serviremos teu Deus, não prestaremos culto a Ele, não nos curvamos diante dele, porque nós conhecemos que nem o outro Deus substitui o nosso Deus. Então, diz que ali eles decidiu e diz que tomou os homens mais fortes do seu reino e diz que ataram aqueles 3 jovens para jogar na fornalha ardente 7 vezes mais aquecida. E diz que ali, quando estes homens levaram aos 3 jovens para jogar na fornalha, diz que imediatamente eles caíram na fornalha atados. E ali os homens que os jogaram, diz que caíram morto por causa do calor da fornalha, que era muito grande. Então o calor estava certo, que ele tinha aquecido mesmo, mas que o calor do fogo não tinha poder, a autoridade do Deus a quem Sadraque, Mesaque e Abednego servia. E eles tinham dito: nós não respondemos, o Deus a quem nós servimos é que vai dar a resposta. E agora ali estava provado. E diz que imediatamente o rei olhou para dentro da fornalha e diz que os 3 homens judeus, jovens judeus, que foi jogado, atado, agora estava solto, andando no meio do fogo. E agora ele não vê somente 3, mas ele vê um quarto que estava ali junto a eles. E ele assustou o rei com isto. E se nós jogamos 3 e agora eu vejo um quarto, vejo outro junto com ele, estão andando livremente, o calor não tem poder sobre eles, porque tem o anjo do Senhor, está guardando, está cuidando do seu servo, que eles confiaram mais o Deus a quem ele servia do que o Deus em que Nabucodonosor tinha construído de ouro, e eles se recusaram de prestar adoração. Agora o rei para com isto e diz que ele chama os 3 jovens para fora, e diz que ao chamar para fora, diz que ele viu, e diz que ao examinar, as cordas tinham queimado toda. Diz que nem um cheiro nos seus cabelos existia. As roupas estavam intactas, as cordas destruídas, e o jovem diante do seu Deus, que estava servindo, vivendo junto ali, provou o quê? Que o fogo não tinha domínio sobre o que depositar a confiança no seu Deus, e ele os livrou. Agora, o que acontece? O rei, diante desta situação, primeiro ele fez um decreto para morrer os que não adorasse o seu Deus, não prostrasse diante da sua imagem, e o seu Deus que ele tinha levantado era para morrer. Agora o rei muda de ideia. Agora não era Sadraque, Mesaque e Abednego que precisaria mudar de ideia, era o rei que precisava se curvar diante da realidade do Deus em que Daniel, ou seja, o Deus é quem Sadraque, Mesaque e Abednego adorava. Era o rei que tinha que mudar de ideia. E diz que agora o rei faz novo decreto, dizendo o quê? No verso 3 ainda, 28 e 29, ele diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo
e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, proferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja feito um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Agora, o decreto era para quem proferisse palavras de blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não deveria mais. O rei rendeu-se e reconheceu que não tinha outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que poderia salvar como ele fazia. Então agora nós vimos o quê? Que aquele plano de morte para quem não adorasse o Deus ou a estátua de Nabucodonosor, agora o rei mudou de ideia, porque agora ninguém poderia falar mal. Era do Deus de Sadraque e Abednego, porque ele era o único que poderia salvar, não tinha outro no lugar dele. Então, ali o Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a diferença na Babilônia, provaram a existência de um único e soberano Deus. A existência dele era real, era verdadeira, e ninguém poderia mudar o que eles tinham decidido. Era só o próprio Deus é quem daria a resposta para ele. Ele não precisaria falar, não precisaria dar resposta para o rei. O próprio Deus ia responder. E assim foi segundo a fé destes 3 jovens judeus. Deus respondeu que não há outro Deus a quem devemos prestar a adoração. E aqui está provado que nem o fogo, nem a fornalha aquecida tem poder sobre a decisão do nosso verdadeiro e soberano Deus. Soberania só pertence ao Senhor da glória, ao Senhor Deus. E isto foi provado pelos 3 jovens judeus. Que Deus nos ajude e vamos continuar ainda fazendo mais vídeos segundo aquilo que Deus me conceder. Estarei fazendo novos vídeos para nós nos firmar diante da verdade que é a palavra de Deus. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar divulgando esses conhecimentos para que outros conheçam o Deus a quem Sadraque, Mesaque e Abednego servia. Que Deus os abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.